Nós vamos dar seguimento, né? O estudo nós começamos falando aí sobre a doutrina da salvação, né? Soteriologia, e nós vamos dar seguimento, assim, Deus nos ajudando nessa manhã. Continuar, né? Os domingos, tanto pela manhã quanto à noite, nós temos visto essa doutrina, né? Estudado a doutrina da salvação, a qual nós já dissemos, e os irmãos bem sabem, que é a principal doutrina, né? Doutrina mais importante em nossas vidas. Amém, irmãos? De repente nós podemos errar em algumas doutrinas, mas essa é a mais importante, com certeza, né? E, obviamente, depois de entendermos a doutrina da salvação e termos recebido a Jesus como nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo, que ele vai nos guiando, vai nos mostrando o caminho qual nós devemos percorrer. Então, por isso também, ela é a mais importante e ela que se faz também eficaz, né, na nossa vida, para conhecermos os caminhos do Senhor aí, pela palavra de Deus, ok? Então, a semana passada, né, a última questão que nós vimos no domingo à noite, sobre essa questão da doutrina da salvação, foi a questão das heresias, né, que são levantadas com respeito ao inferno, tentando negar a existência do inferno. E os irmãos se lembram que essa doutrina, né, é bem clara nas Sagradas Escrituras. No domingo de manhã nós vimos sobre a queda do homem, nós vimos sobre como o homem, né, está, a condição que o homem se apresenta diante de Deus, que é uma condição de pecador condenado ao inferno mesmo, quando o homem está sem Cristo. E veio, né, nós falamos até no domingo de manhã sobre várias consequências que veio sobre a vida do homem, por conta do pecado lá de Adão, né, e de Eva. Então, as consequências, e a maior nós vimos no domingo à noite, que é a maior consequência que veio sobre a vida humana, que foi justamente a condenação do inferno, que muitos querem negar, mas nós sabemos aí que o inferno existe, né? A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, essa questão literal do inferno. Então o homem está nessa condição. Então, partindo desse princípio, né, que o homem caiu, ele está totalmente, digamos, depravado, né? Ele está realmente contaminado pelo pecado, ele está condenado ao inferno. Então Deus, né, a partir daí, ele apresenta a nós a questão da salvação, da sua graça, ok? Então ele apresenta desde aí, então, para nós. Então, quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vimos na nossa primeira aula, nós vimos que ali Deus já mostra essa questão da sua graça, na expulsão, né, do homem do jardim do Éden, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, e ali também ele já dá a primeira profecia messiânica de que Jesus viria, e ele, né, como cordeiro imaculado, ele seria esse cordeiro universal também, que seria sacrificado por todos nós. Amém, irmãos? Então ele já deixa ali bem claro isso para nós. E nós, irmãos, já temos falado aqui também, os irmãos sabem, a nossa igreja, ela é dispensacionalista. Nós cremos e, inclusive, vemos, né, a Bíblia separadas em dispensações. Isso faz até mesmo com que nós tenhamos uma maior capacidade de compreender os fatos ocorridos nas Sagradas Escrituras. Há muitas igrejas que não são dispensacionalistas, e por isso é que muitas delas fazem, inclusive, uma confusão danada com os acontecimentos, tá ok? Então, aqui de introdução, nós só queremos mostrar aos irmãos aqui rapidinho essa questão da dispensação. Em todas as dispensações, nós teremos as 7 dispensações durante todo o período aí que Deus está tratando com o homem, nesta questão de dar a ele a salvação, de retirá-lo, né, dessa condição a qual ele está, a salvar o homem dessa condição. E nós temos 7 dispensações que o Senhor vem tratando com o homem. Hoje nós nos encontramos na 6ª, né, penúltima dispensação bíblica aí, onde Deus está tratando do homem, essa dispensação chamada dispensação da graça. Mas nós vamos ver aqui, rapidinho, eu vou até ler aqui trechos bem curtos para que a gente entenda essa questão da dispensação. A primeira dispensação que nós temos é a dispensação da inocência. O homem foi criado inocente. O homem foi criado sem nenhum tipo de pecado. Essa é a dispensação da inocência. Só que, no entanto, essa dispensação da inocência terminou justamente com a expulsão do homem ali no Éden. Porque o homem, lembra? Deus criou para si um ser, o qual ele desejava que esse ser o adorasse por sua livre e espontânea vontade, pelo seu próprio desejo, e não por uma obrigação, né? Deus não quis impor esta obrigação, mas ele fez isso, e dando a todos nós cremos nisso, né? O livre-arbítrio, nós falamos um pouco também no domingo de manhã,
passado, né, sobre essa questão. Algumas igrejas não acreditam nessa questão do livre-arbítrio, né? Eles acham que aquela questão que nós falamos, né, até da predestinação, então Deus já até determinou quem vai ser salvo, quem não vai ser, e pronto, e acabou. Não há livre-arbítrio para o homem. Mas nós cremos que há o livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão que Deus nos deu, tanto de reconhecer Jesus como Salvador ou não, tanto de fazer o mal ou não. Apesar de hoje nós sermos salvos, quantos são salvos? Levanta a mão. Nós somos salvos, mas ainda assim, ainda temos esse livre-arbítrio de podermos pecar ou não. É óbvio, né? A palavra de Deus deixa bem claro para nós que não convém ao salvo viver no pecado. Amém? Praticar o pecado, não convém. Mas nós ainda temos esse livre-arbítrio. Seria estranho, né, se Deus não tivesse dado ao homem o livre-arbítrio, então ele determinado, inclusive, essa questão, né, de quem seria salvo e quem não seria, e depois, então, Deus punir o homem por um livre-arbítrio de escolher entre fazer o bem e o mal, entre pecar e não. Seria muito estranho, não seria? Então veja que Deus ele deixou o livre-arbítrio em todas as questões, tanto na questão da salvação, quanto também nesta questão de escolher fazer o bem ou fazer o mal. E ali, no Éden, o homem inocente, sem pecado, ele escolheu, nós vimos isso, né? Não foi um acidente, ele escolheu, ele ponderou o fato ali, ele viu que o fruto era agradável para se comer, ele viu que o desejo dele, inclusive, era de ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, né? Então ele foi para este lado, induzido, obviamente, por Satanás, ali pela serpente, e ele, então, deixou essa inocência. Então, caímos depois, né? Após a queda do homem ali, a expulsão dele no Éden, após ele ser condenado, né? A morte eterna, a separação eterna de Deus, nós caímos numa segunda dispensação. Então, a primeira dispensação já deixou bem claro que o homem é incapaz de fazer escolhas boas por ele mesmo. Já deixou bem claro. As dispensações vão fazendo isso conosco, né? Então, olha, o juízo veio logo, né, com a expulsão aí do homem do Éden. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, né? Então, pela queda do homem lá no Éden, Adão e Eva adquiriram conhecimento do bem e do mal e transmitiu toda a humanidade este conhecimento. E isso propiciou ao homem uma base, né, para julgar aquilo moralmente que é correto e aquilo que não é. Então deu essa responsabilidade ao homem, por isso a consciência, a dispensação da consciência. Agora o homem conhecia o bem e o mal. Agora o homem olhava para uma situação, ele sabe, e até hoje nós sabemos, né, determinada situação nós estamos enfrentando, nós sabemos se aquilo é bom ou se aquilo é mal. E nós, inclusive, conseguimos tomar a decisão dado a isso. Nós deixamos de fazer o ato pecaminoso, aquilo que é mal, ou então fazemos segundo a nossa escolha. Então o homem tem essa condição agora porque ele conhece o bem e o mal. Essa dispensação da consciência também acabou com o dilúvio, né? Ali com Adão, com Noé, perdão, né? O dilúvio ali. E ali acabou essa dispensação, por quê? A consciência também demonstrou para nós que mesmo nós conhecendo o que era bom e aquilo que era mal, nós também não tínhamos condições de tomar as decisões corretas na nossa vida. Por quê? Porque aquela sociedade, os irmãos conhecem, né? A sociedade ali pré-diluviana, ela se afundou, ela se embrenhou, ela se impregnou no pecado de tal forma que Deus, inclusive, mandou aquele juízo, né? O dilúvio sobre toda a terra, matando todas as pessoas, salvando ali Noé e a sua família. 8 pessoas, né? 8 pessoas. Então ali, o juízo, mais uma vez, Deus mostrando que o homem não é capaz. O homem não é capaz. A terceira dispensação que vem é a dispensação do governo humano, né? Então, do terrível juízo do dilúvio, Deus ali, depois que as águas baixaram, deu a terra purificada para Noé e a sua descendência para governá-la. Essa dispensação tornou-se a tentativa do homem ser independente de Deus e terminou com o juízo também da confusão das línguas ali na Torre de Babel, né? Os irmãos se lembram, veio, após ali Noé, levantou-se uma nova geração e teve um novo problema, porque essa geração ali, ela resolveu viver sem Deus, viver distante de Deus, elas queriam viver por eles mesmos, né? Então o povo começou a achar que não necessitava de Deus de forma alguma. E aí veio a confusão das línguas ali, os irmãos conhecem bem a história. A quarta dispensação que nós passamos é a dispensação da promessa, né, ou a dispensação patriarcal. Também esta quarta dispensação ali da promessa veio dos descendentes daqueles que construíram, né, a Torre de Babel. Deus então chamou um homem ali, Abraão, os irmãos conhecem também bem a história, com quem fez aquele concerto, com quem fez aquela aliança, né, o pacto ali. E Abraão, Deus deu, né, muitas promessas
a ele e a seus descendentes, das quais uma dizia: e far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E assim como nas dispensações anteriores, também o homem falhou, e este período também terminou com o juízo, né, da escravidão do povo de Deus ali no Egito. Lembra? Eles falharam de seguir a Deus, de cumprir com aquelas leis a qual, inclusive, o Senhor Deus deu, né? Nós vamos ver depois que a próxima dispensação, inclusive, é a dispensação da lei. E ali, então, o homem falhando, veio novamente o juízo sobre aquele povo, e a nação de Israel foi levada em exílio também para o Egito. A quinta dispensação, então, é a dispensação da lei. Né? Mais uma vez, Deus agora mostra uma grande misericórdia daquele povo. Deus vai lá, usa Moisés para livrar aquele povo da escravidão do Egito, leva aquele povo, agora dá as leis para eles, eles agora têm a lei escrita, eles sabem como eles devem proceder, está ali na mão deles, mais uma vez, e eles também vão ter um grande problema aí, né? Porque após Deus livrar esse povo, mostrar grandiosamente seu poder ali no deserto durante 40 anos, Deus propôs a eles o conserto dessa lei, e mais uma vez, né, o povo deixa a lei do Senhor de lado, não quer saber daquilo, e agora eles começam também a cair em pecado novamente e deixar realmente a sua vida ser corrompida mais uma vez. Né? Então, tudo o que o Senhor tem falado, né, o texto lá de Êxodo 19, 8, né, diz lá, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Eles fizeram essa promessa, mas, no entanto, eles cumpriram? Não cumpriram. Mais uma vez vai ter problema, mais uma vez eles vão ter o juízo. Né? Então, este período aí resultou em um relatório, né, de flagrantes e persistentes violações dessa lei. Mais uma vez, o homem provou não ser capaz de agradar a Deus e de cumprir o seu mandamento, mais uma vez. Então, mais uma vez, o juízo, né, recaiu sobre esse povo, com a perca ali também, inclusive da nacionalidade. Né? Os irmãos se lembram, os judeus eles foram espalhados ao redor de toda a terra, e só em 1948, né, que o Estado de Israel foi novamente considerado uma nação, e então os judeus desde então têm voltado para a sua terra, né? E aquela terra tão grande que ainda está limitado, muitos povos ali, por isso tantas guerras, né? Porque vai voltando cada vez mais, precisa cada vez mais de mais terra. Então, é um fato também do juízo de Deus aí. E a dispensação a qual nós estamos hoje, que é a dispensação, a quinta dispensação, a sexta dispensação, perdão, a dispensação da graça, né? Então, não sendo o homem capaz também de cumprir a lei, Deus então mandou seu Filho ao mundo para cumpri-la por todos os homens. Lá em Mateus 5,17, os irmãos conhecem muito bem, diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, e não vim abrogar, perdão, mas cumprir. Né? Então Deus mandou Jesus para cumprir essa lei por nós e derramar o seu sangue, né? Lá no Calvário, ali ele derramando, ele então, no sangue, né? No sacrifício de Cristo tem poder para salvar toda a humanidade. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 18, depois os irmãos podem ler em casa, né? Ele fala bastante sobre essa questão, mas há um verso lá que diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, assim foi aberto a porta da graça, né, para todos os homens com o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? E essa dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo, ela vai, né, terminar também com o juízo, né, do grande tribunal, né, do nosso Senhor. Essa dispensação, ela termina após a tribulação, o período da tribulação, que nós, como dispensacionalistas, somos também pré-tribulacionistas. Então nós queremos que a igreja não passe pela tribulação. Amém, irmãos? Nós não passamos, nós somos arrebatados antes. Mas ali há o juízo, né, também no final. E depois, mais a última, né, a sétima dispensação, que é a dispensação milenar. Mais uma vez, Deus provando também na dispensação milenar que o homem também é incapaz, mais uma vez. Essa, inclusive, a última teoria, né, que vai cair por terra aí dos homens, dizendo que não, o homem é bom. Já ouviram isso? O pessoal que estuda aí, né, já ouviu isso? Não, o homem é bom. O que atrapalha ele é o meio qual ele vive. E não é. Deus vai mostrar isso, ele já tem mostrado, né, durante toda a história, mas ele vai mostrar isso bem claro, inclusive no reino milenar. Por exemplo, o Brasil é ruim assim?
porque tem políticos ruins. É isso? Não. Pode ser que até algumas questões são mais agravadas, porque nós temos políticos ruins, né, no poder. Pode ser sim. Mas, no entanto, o país não é ruim porque há políticos ruins. Assim como, de repente, seu filho não é ruim porque ele está andando, né, com alguém que é ruim. Pelo contrário, quando ele anda com alguém ruim, só acaba mostrando realmente aquilo que ele é. Infelizmente é isso. Nós, né, quando nós estamos convivendo com pessoas e nós deixamos essas pessoas que têm um comportamento errado influenciar a nossa vida, nós só estamos deixando mostrar aquilo que nós somos. Por natureza, né, na questão ali adâmica do pecado, nós somos pecadores nessa questão. Obviamente que naquela forma original nós não somos, nós éramos perfeitos. Mas hoje não, é a nossa natureza. Nós falamos, inclusive, aqui já várias vezes, né? Vai lá, pega uma família e coloca num lugar onde não tem sociedade, aquela família boa que você fala, nossa, aqui não tem como dar errado. E depois de algum tempo você vai lá, você vai ter uma sociedade igual a essa que nós vivemos mesmo. Ok? No reino milenar, o que vai acontecer? Quem vai estar reinando? Jesus. Com todos os santos. Nós, a igreja, né? Todos os salvos de todas as eras, foram arrebatados. Eles foram para o céu, tiveram seus corpos glorificados, não há mais presença de pecado na nossa vida. Nós já temos uma sabedoria bem diferente da que nós temos hoje. Nós temos condições realmente de ajudar ao Senhor Jesus governando nessa terra de forma justa e tudo mais. Nós vamos voltar então, após o período da tribulação ali, nós vamos voltar para reinar durante esses 1000 anos aqui com Cristo. Então, olha só, Jesus está reinando, um reino justo, um reino correto. E ainda assim, que as Sagradas Escrituras nos diz, é que ainda vão se levantar pessoas uns contra os outros, ainda vai ter problemas. Por quê? Aquele povo que vai estar vivendo durante o milênio, aquele povo ali ainda vai ser um povo que é pecaminoso ainda. Um povo que ainda vai precisar realmente de receber, né, a salvação de Deus e a transformação a qual Ele deseja dar a cada um. Então, irmãos, veja, nós vamos ter problema, né? No final, então, do reino milenar, aí sim, nós temos aquilo que todos nós esperamos. Então, não façamos confusão com isso, né? Vamos separar o reino milenar do reino eterno do nosso Deus. O reino milenar, quem reina é Jesus e os santos sobre aqueles que permaneceram nessa terra, que vieram da tribulação. Então, é esse povo. Mas agora, depois, né, disso, aí é estabelecido o reino eterno do nosso Deus. Há ali o juízo final, o julgamento final, por conta também do homem ter falhado mais uma vez aí neste reino milenar, ok? Então, deu para entender mais um pouquinho onde nós estamos na história? Dispensação da graça. Agora veja, pastor, mas e aí, é para trás, se o povo tivesse conseguido cumprir a lei, se o povo tivesse feito as coisas certas, tal, teria sido salvo pelas obras? Não, nunca a salvação foi pelas obras. A salvação sempre foi pela graça. Os irmãos entendam, as dispensações só ocorreram para que Deus provasse para nós que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos pelos nossos atos. A salvação sempre foi pela graça, ok? Ainda que no Velho Testamento, né, o pessoal que morreu antes do sacrifício de Cristo, de repente fica aquela história, né, na nossa cabeça, mas esse povo, Jesus nem tinha morrido ainda, como é que eles podem ser salvos? Os irmãos se lembram que esses ficaram esperando, inclusive, com que o sacrifício de Cristo fosse feito, com que o Cordeiro Universal Imaculado fosse imolado, para que o sangue deles, então, o sangue dele derramado, fosse espargido no Santo dos Santos, para que esses fossem salvos e levados ali para o céu. Inclusive, falado nas Sagradas Escrituras, né, que é os 3 dias em que Jesus esteve no seio da terra. Uma das questões ali que ele operou foi justamente isso, né, pegar ali aqueles que estavam ali, que creram em Deus e tudo mais, no Seol, né, que era o nome dado naquela época, e levá-los até ao céu, ok? Então, a salvação sempre foi pela graça, tá ok? Sempre, e sempre vai ser, amém, irmãos? Então, eu convido os irmãos aí, nós vamos ver justamente essa questão, a questão da graça, né, nessa manhã. Nós vamos ser rapidinho aqui, por quanto nosso tempo já está corrido, né? Mas vá lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o verso 16 e o verso 17. A palavra de Deus diz assim, depois se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem perguntar, tá bom? A gente pode, tem essa liberdade aí, tá bom? Escola Bíblica Dominical. A gente tendo a resposta, nós vamos passá-la aos irmãos, se não, nós vamos estudar um pouco mais e trazer depois para os irmãos. Então, Evangelho de João 1,
16 e 17. Diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Então veja bem essa questão da graça. O homem é possuidor de uma natureza pecaminosa, como nós já vimos. Ele foi amaldiçoado por conta do pecado. Ele está morto espiritualmente, né, vivendo em um mundo dominado e controlado por Satanás. O homem está morto espiritualmente. Ele vive, o homem sem Cristo, ele vive segundo as suas vontades, segundo as concupiscências deste mundo. O homem está vivendo desta forma, né, por conta justamente do seu pecado. Está, né, na pior situação possível o homem está. Nós vimos, né, a pior situação. O homem foi condenado à morte eterna, a estar longe, distante de Deus. O homem passou justamente para esta condição. Ele está embrenhado, né, neste pecado. E o homem não tem em si condição alguma de fazer nada por si. Nada para mudar essa situação da sua vida. Então a necessidade do homem vai muito além da sua capacidade de atendê-lo. E por isso foi justamente que Deus manifestou a sua graça sobre as nossas vidas. E Ele tem manifestado desde lá de Gênesis até hoje, e Ele vai manifestar também no reino milenar a sua graça sempre sobre as nossas vidas. O grande problema é que o homem, muitas vezes, né, está tão contaminado, tão envolvido com o pecado, que ele não consegue, né, olhar e enxergar a graça de Deus, e nem mesmo enxergar a sua situação diante de Deus. Então esse é o grande problema que o homem tem. E aí a graça, né, de Deus, ela vem justamente sobre nós, e ela veio sobre todas as dispensações, como nós dissemos, e ela veio justamente para nos dar esta condição de ser mudado o estado no qual nós estamos vivendo. Então é graça, irmãos. Nunca vai ser obra humana. Jamais vai ser obra humana. É sempre graça. É sempre aquilo que nós já sabemos, né? O significado da graça é sempre um favor imerecido. Imerecido. Eu me lembro de algumas ilustrações, né, de reais sobre essa questão, né? Por exemplo, né, já falecido, o pastor, né, Russell Shedd, e eu me lembro de uma história, né, ele contando, de que entraram ladrões na casa dele e tal, e estavam lá e tal, querendo, né, dinheiro e tudo mais, e ele parece que estava viajando, né, mas a esposa dele estava lá, e a esposa dele, ao contrário, né, de ficar brava, nervosa, e aquela coisa toda, ela se manteve calma, tranquila. E enquanto os ladrões estavam tentando, né, roubar e fazer mal ali para ela estava tentando evangelizar, né, falando para ele, ó, vocês escolheram essa vida que vocês escolheram não é uma vida boa e tal e tal. Isso é o quê? É graça. Porque qualquer pessoa, né, não vamos falar assim normal, né, na verdade, ainda não desfrutando dessa graça, qualquer pessoa que não desfruta dessa graça, vai querer para essa pessoa o quê? Que a polícia chegue, que dá um tiro nele, que mata ele, que na hora, né, de repente ele mesmo pega o revólver, vai lá e mata e tal, alguma coisa desse tipo. Mas aquelas pessoas, mesmo sem merecer, aquela mulher estava preocupada com a alma. Assim somos nós, irmãos. Nós não merecemos de maneira nenhuma. Tudo que nós fazemos é contra Deus. São agravos a Deus. É o que nós fazemos. Nós somos rebeldes. Olha só, mesmo depois de sermos salvos, muitas das vezes ainda nós andamos em rebeldia contra Deus, contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Nós sabemos, não é segredo, não é o que o pastor ensina, aquilo que os pregadores da igreja vêm aqui, pregam, tal, os professores na escola dominical ensinam para as crianças. Não, olha, não é segredo, nós sabemos como é que nós temos que viver diante de Deus e tal, a fidelidade que nós temos de ter a Ele, né, e tudo mais, mas no entanto, o que a gente faz? A gente é pecador miserável, a gente vai totalmente contra. Isso é o que? Senão rebeldia deliberada. Porque você sabe o que é certo, você sabe fazer o que é certo, inclusive, mas você não faz. É pior ainda do que o perdido, porque o perdido, ele vive daquele jeito e tal, ele não conhece os estatutos, os mandamentos de Deus, ele vive daquele jeito. Mas o salvo é pior ainda, porque o salvo é uma rebeldia deliberada, ele conhece, mas não faz. Ele vive contrário àquilo. Então veja bem. E mesmo assim, né, o salvo não perde a salvação. Amém, irmãos? Mesmo assim, a graça de Deus é o favor imerecido. Olha, já é o significado da palavra, né? Já fala por si só. Porque se eu sou salvo hoje e amanhã eu perdi a salvação porque eu fiz alguma coisa, então a salvação já não é mais por graça. Não é.
Porque se eu tenho que fazer algo para ser salvo, ou algo para me manter salvo, então a salvação não é mais um favor imerecido, imeritório. Já não é mais. Então a salvação é quase como se fosse os nossos galardões. Ela vem das obras. E não é assim, porque as Sagradas Escrituras nos ensinam. Amém, irmãos? Então graça é isso. Então você tem que lembrar disso. Lembra disso. Né? Você, de repente, em alguns momentos, você tem aquele olhar, né, altivo sobre si mesmo, né, e tal, aquela coisa, não, porque eu sou bom mesmo, e tal, e não sei o quê, e tal, que eu sou melhor do que o fulano, do que o fulano. Não, você é um miserável. Você não presta mesmo. A única diferença entre você e as outras pessoas que você está julgando, normalmente pessoas perdidas, né, que a gente vai fazer isso, a única diferença é que a graça de Jesus já te alcançou, mas eles ainda não. A única diferença, mas você é igual ou pior que eles. A única diferença é Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Você não sabe o que você seria se Jesus não estivesse na sua vida. Talvez você seria muito pior do que aqueles que muitas das vezes aí fora, né, nós estamos julgando. Então, graça é isso. Salvação vem pela graça, e graça é favor imerecido, é imeritório. Jamais o homem faz por merecer. Jamais, ok? E nós temos isso bem claro, né? Texto bem conhecido de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. É um presente de Deus. E olha essa última parte, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá no céu ninguém vai poder chegar e falar assim, não, eu estou aqui porque eu fui realmente lá na terra uma excelente pessoa. Ah, eu estou aqui porque, olha, eu dei tantos milhões na obra de Deus. Ninguém vai poder falar isso. Lá todos nós vamos ter um único testemunho. Eu estou aqui pela graça de Deus. Amém, irmãos? É o único testemunho que nós vamos ter. Todos nós. E todos nós, né, quando chegarmos ali, se você não cair na real agora, de que você é um pecador miserável, todos nós vamos cair nessa real o dia que nós estivermos diante de Deus. Nós não vamos conseguir, né, de maneira nenhuma, vamos dizer assim, confirmar os nossos atos, né, a nossa salvação pelos nossos atos. Nós não vamos conseguir. Ok? Então, salvação é pela graça. A graça de Deus, ela foi manifesta através da misericórdia de Deus para conosco. Por isso nós falamos sempre, todas as dispensações, nós vemos graça de Deus. Todas as dispensações nós vemos misericórdia de Deus. Veja, por exemplo, né, o próprio caso primário, né, da raça humana, do pecado lá no Éden. Se Deus não tivesse tido misericórdia por nós, pela raça humana, ali mesmo ele tinha consumido com o homem sobre a face da terra. Ali mesmo ele tinha... Acaba. Vocês me desobedeceram, então agora... morte mesmo, acabou. Ele ia criar um outro ser e tal, coisa tal. Mas não, ele teve graça demonstrada através dessa misericórdia. Lembra? Expulsando o homem do Éden, dando a ele, inclusive, a promessa de que viria posteriormente aquele que iria morrer pelos seus pecados. Então, há também, né, por exemplo, no período pré-diluviano ali, todo aquele pecado, tudo aquilo chega diante da presença de Deus, né? O pecado, o odor, né, do pecado aqui chega à narina de Deus de forma que Deus se aborrece daquela situação e vai destruir todo aquele povo. Mas Deus olha e ele tem misericórdia, mais uma vez, da raça humana, porque havia ali uma família que ainda estava buscando realmente a Deus e tal. E ele separa aquelas 8 pessoas também, mais uma vez, demonstrando a sua misericórdia. E nós poderíamos citar em todas as dispensações isso ocorrendo, né? Então vejam, irmãos, a graça de Deus, né? Ela é manifesta através da misericórdia de Deus para conosco. Então, adiando, né, inclusive, a condenação do homem. Não só aquela condenação no Éden, como nós falamos, como inclusive até hoje. Né, nós às vezes olhamos, né, e ficamos, né, o Senhor prometeu de voltar, já faz mais de 2000 anos e tal, até agora não voltou e tal, e a gente doido para ir embora, não é assim? Doido para ir embora. Deixa eu falar aqui que vai deixar você mais doido para ir embora. Sabe a Covid? Sabe esse período de pandemia que nós estamos passando? A tendência é isso acontecer mais vezes em menos tempo. Essa é a tendência. Biblicamente falando, a tendência é essa. Ok? Então, assim, não vai melhorar. Então, a gente vai ficar cada vez mais doido para Cristo voltar mesmo e tal. Ah, mas ele está demorando, ele está demorando. E o que a palavra de Deus diz? Que ele não demora, né? Ele não, ainda que alguns achem que ele está demorando, alguns acham que ele tem a sua promessa por tardia.
Mas Ele não está demorando, Ele não está deixando de lado, Ele não esqueceu a gente aqui nesse mundo. Pelo contrário, Ele está mostrando o quê? A sua misericórdia, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas sim que todos sejam salvos. Então Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longano para conosco, né? Não querendo que ninguém se perca, que todos se salvem. Então veja, essa longanimidade é justamente o fruto vindo da misericórdia de Deus. Porque senão ele dava um basta logo e acabaria com tudo. A graça também aqui foi manifesta através da misericórdia de Deus na promessa, né, de um Salvador para toda a raça humana. Lá em Gênesis 3,15 nós vimos isso. Ele prometeu, ele cumpriu. Olha, passou quantos anos, irmãos? Quase, né, uns 5 mil anos, mais ou menos 4 a 5 mil anos, até que a promessa dele fosse cumprida, de vir esse Salvador ao mundo, de vir Jesus e morrer naquela cruz para salvar a humanidade. Olha quantas pessoas creram sem saber de fato se isso seria, né, de fato concretizado. E nós hoje cremos, né, sabendo que isso foi concretizado. Mas é fruto da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus também foi manifesta através dessa misericórdia na provisão de uma cobertura para o pecado do homem. Daquilo que realmente iria, né, dar fim ao nosso pecado. Lá, em Gênesis 3:21, nós vimos, né, na semana passada, nós vimos isso lá. O homem até fez aquela roupinha lá, né, de folhas de árvore lá e tal, tentando tapar a sua nudez. De repente vem Deus, não, isso aí não me agrada, faz túnicas de pele, mostrando justamente isso, que Ele, com a sua graça que nos envolveu. Amém, irmãos? É o sangue dele que foi derramado sobre nós, de forma que hoje, né, Deus olhar para nós, Ele não vê mais um pecador, mas Ele vê alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É graça, é misericórdia. É isso. Também esta graça foi manifesta através dessa misericórdia na sua promessa de não manter para sempre a sua ira, inclusive, junto com, em nós. Então a ira de Deus não vai ser manifesta eternamente sobre aqueles, né, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos lá rapidinho, Jeremias. Jeremias capítulo 3. Jeremias 3,12 diz assim: Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e diz: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha... diz o Senhor, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Amém, irmãos? E é justamente, né, promessa dizendo sobre Israel, mas sobre a igreja a mesma coisa. Nós estávamos debaixo da ira de Deus enquanto perdidos. Mas agora, né, quando nós entregamos, reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, recebemos dele a salvação, a ira eterna de Deus não está mais sobre nós. Amém, irmãos? Nós não somos mais filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus. Amém ou não? Filhos de Deus. Então o homem, né, o perdido, sim, ele está debaixo da ira. Mas o salvo, ele está sob, né, o amor de Deus. É isso. A palavra de Deus, né, deixa isso bem claro para nós. Então a graça de Deus foi manifesta através da sua misericórdia. Segundo, a graça de Deus foi manifesta através da salvação que Deus nos preparou. Olha Romanos capítulo 3, versículo 24. Vamos ler lá? Romanos 3, 24. Texto bem conhecido. Mas olha lá. Romanos 3, 24. Diz assim: Sendo justificados, de que forma? Romanos 3, 24. Vai lá, vou dar tempo dos irmãos chegarem lá, né? Romanos 3, 24. Então, olha aí. Sendo justificados gratuitamente, pela graça. Até uma redundância, não é? Gratuitamente, é de graça. Favor imerecido, é graça também, né? Então, olha só. Gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Então veja, a graça de Deus, ela é manifesta, né, através da salvação que Deus nos dá. Ela é de graça e ela é gratuita. É o que Paulo deixa bem claro para nós. Você não precisa pagar nada, né, nem algum valor financeiro, nem pagar de repente, através do mal que venha sobre a sua vida, pagar os seus pecados. Não é isso.
Alguns acreditam, né, que vai acontecer isso. Nós falamos até domingo passado, né, o purgatório, a pessoa vai ser expurgada dos seus pecados. Alguns, e às vezes a gente escuta, gente, isso até de crente, né, falando assim, eu estou pagando os meus pecados. Não, gente, Jesus já pagou os seus pecados se você é salvo, amém ou não? Já pagou o preço pelos seus pecados. Que pode ainda recair sobre você algumas consequências por alguns atos que você fez que tem consequência. Mas agora, pagar o preço pelo seu pecado, você não paga, não. Jesus já pagou. Amém? Jesus já pagou esse preço. Então, veja, a salvação de Deus, né, foi manifesta através aí, a graça, perdão, de Deus foi manifesta através da salvação, né, que Deus preparou para nós. Antes, e essa salvação foi preparada para nós, não assim, Deus foi pego de surpresa, e aí lá no Éden, bolou aquele plano, né, depois que o homem caiu, falou assim, já sei, olha, um dia eu vou mandar meu filho e tal, e aí ele colocou lá, não, agora meu filho vai morrer por vocês um dia, eu ainda não sei bem, porque eu estou preparando isso aí ainda, não foi assim, não foi assim. A graça do nosso Deus foi manifestada através dessa salvação, que Deus preparou para nós, antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo que o mundo existisse. Os irmãos sabem muito bem que o mundo existiu, veio à existência, bem antes do ser humano. Bem antes do ser humano. Nós vemos lá a criação da terra no primeiro dia, e o homem foi criado em qual dia? No sexto dia. Mas olha, o que o texto, né, lá de 1 de Pedro, vai lá comigo, 1 de Pedro capítulo 1, olha o que o texto lá nos diz, né, essa salvação que foi preparada por Deus a nós. Olha, desde quando, né? Isso já foi preparado. Olha o verso 18 ao 20. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatadas da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes do quê? Da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então veja, Deus, lembra? Deus, ele é onisciente. O que significa onisciência? Ele sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa, igual a gente é pego. Não é assim? Esses dias aí teve um casal aí que foi pego de surpresa, né? Mas Deus não é pego de surpresa. Deus já sabe de todas as coisas, né? Teve um casal aí que, de repente, está grávida a esposa, né? A irmã Priscila, né? Os irmãos já sabem, já, né? Ore por eles, ore pela gestação, né, deles também. Nós também, a igreja está cheia de bebê agora, né? Então nós vamos precisar fazer alguma coisa aí para receber esses bebês aí muito bem quando essa pandemia acabar, né? Muito bebê mesmo. E vai vindo mais aí, né? A gente está querendo, né, irmã Elaine, de repente lá, né, sair. Né? Mas veja, irmãos, Deus, ele não é pego de surpresa, como nós somos pegos muitas vezes. Deus não é pego. Então ele já sabia de tudo isso. Ele sabia que ele iria criar o homem, que o homem iria escolher o mal e que ele já de antemão preparou tudo isso. Então olha o texto dizendo, né, verso 20, antes mesmo da fundação do mundo, mas manifesta nesses dias. Olha Pedro falando, mas manifesta nesses dias. Lembra? Pedro está falando de algo que aconteceu ali, naquele momento ali, poucos dias do que Pedro está escrevendo aqui, foi poucos dias antes. Né? Jesus veio a este mundo, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e Pedro está escrevendo isso porque Pedro vivenciou tudo isso. Mas olha, no entanto, foi preparado antes da fundação do mundo. Então, amado, a graça de Deus, né, foi manifesta através da salvação que Deus nos preparou antes desta fundação do mundo. Também foi, né, através de nós manifestado, Ele dando o seu único Filho por amor de nós, mesmo sem nós merecermos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, a manifestação, né, desta graça foi justamente através da salvação que veio por meio de Cristo Jesus. Desse plano, né, redentivo ou redentor que veio ser formado antes da fundação do mundo. Desse único Filho, unigênito Filho de Deus, que foi dado a nós. A nós. Até a história, né, ali de Abraão e Isaac, os irmãos se lembram, né? Quando Deus pede a Abraão que ele sacrifique Isaac, o simbolismo ali, né, total a respeito desta questão.
Olha só, Abraão ali, vai lá, prepara o altar, prepara o seu filho, está lá com a faca, né, o cutelo lá, pronto para imolar o seu filho e tal, para sacrificar o seu filho a Deus. E Deus olha e fala, não, agora eu sei, né? Na verdade ele já sabia, né? Mas o texto diz lá, eu sei que você não vai, né? Nunca se privar nada, né, de mim. Então, de repente, o anjo fala, não faças mal a esse menino e tal. E ele olha lá e tem lá um cordeirinho lá. Simbolizando quem? Cristo. Às vezes a gente vê até algumas pessoas pregando e ensinando nesse texto, é até errado, né? Porque quem simboliza Cristo é o cordeiro, não é Isaac. Isaac simboliza quem? Nós. Que deveríamos morrer pelos nossos pecados mesmo. Mas o cordeiro simboliza Cristo, que tomou o nosso lugar. Amém? Nós vamos estar vendo, inclusive, isso, né? Dentro do estudo sobre a salvação, né? A doutrina da substituição. Jesus é quem toma o nosso lugar e morre por nós. Também essa graça de Deus foi manifesta através da salvação que Deus nos preparou, né? Fazendo com que Cristo Jesus pagasse todas as nossas dívidas com Deus sobre o madeiro. Então veja, a graça dele, essa salvação. Você tinha uma dívida com Deus. Eu tinha uma dívida com Deus. Ainda muitos que estão sem Cristo ainda têm uma dívida com Deus. Só que essa dívida é impagável. É isso. Quando nós falamos sobre a salvação, e principalmente desse pessoal que acredita, né, que a salvação ela vem das obras, que você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo, imagine só isso, é uma dívida impagável. Mesmo que você fosse dono de todos os recursos do mundo, você não poderia jamais pagar essa dívida. Mesmo que as suas atitudes fossem bondosas desde o seu nascimento até sua morte, você não poderia pagar esta dívida que você tem com Deus. Jamais o homem pode pagar essa dívida. Por isso necessitou, né, dessa substituição. Por isso que necessitou de Jesus ter vindo a este mundo. Porque Jesus era o único que seria capaz de pagar a dívida de toda a humanidade. Porque você não era capaz, nem eu, de pagar a nossa própria dívida. Ainda que a gente pegasse, né, toda a raça humana, de todas as eras, e sacrificasse todos os homens por um só, ainda assim não teria condição de ser pago essa dívida. Somente Jesus é quem pôde pagar essa dívida a nós, amém, irmãos? Por nós, melhor dizendo, amém? Olha lá Isaías 53, vamos lá? Texto bem conhecido, mas vamos lê-lo. Isaías 53, nós estamos terminando. Isaías 53, verso 3 a 7, né? Vamos, verso 6 em diante, fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele quem? Jesus, amém? Foi Deus ali então fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós, sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém, irmãos? É Jesus que pagou o preço por nós. Ele que morreu pelas nossas iniquidades, né, pelas nossas transgressões. Um texto, né, que eu gosto demais. Abra lá comigo Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o verso 13 a 14, diz assim: o qual nos tirou
da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos... 2, né? Eu estou lendo um aqui, por isso que não está certo, né? Colossenses 2, 13 e 14, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém, irmãos? É ali na cruz que toda a nossa dívida foi paga, mas não por nós, por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Foi Ele, né, quem pagou. Então a graça de Deus é manifesta através dessa salvação, a qual Deus, né, nos preparou. E em último lugar, a graça de Deus se manifestou em nossa mudança também de estado. Em nossa mudança de estado. Então éramos condenados à morte e Ele nos deu vida. Amém ou não? Nós éramos condenados à morte e Deus, através de seu Filho Jesus, nos deu vida. Olha João capítulo 5, versículo 24, texto bem conhecido nosso aí. João 5, 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, irmãos? A demonstração dessa graça, dessa misericórdia de Deus sobre nós, faz com que nós tenhamos a forma de mudar o nosso estado. Nós que antes éramos condenados ao inferno, estávamos fadados realmente já, destinados à maldição eterna, mas no entanto por Cristo Jesus, esse nosso destino foi mudado, o nosso estado foi mudado. Nós hoje somos cidadãos do céu, amém, irmãos? Filhos de Deus, salvos por Cristo Jesus, não mais seremos condenados, pelo contrário, agora estaremos no céu pela eternidade, por conta do sacrifício vicário de Cristo Jesus, não por nós termos feito qualquer coisa que nos deu este direito. Amém? A graça também manifesta a nós nessa mudança de estado, porque éramos filhos das trevas. Agora, né, nós somos filhos da luz, né, filhos de Deus. Olha lá em 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos dizendo lá, né, vamos lá, 1 Pedro, eu sei de cor, mas sumiu da cabeça agora, né? 2,9, texto bem conhecido aí. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, antes nós vivíamos nas trevas mesmo, agora nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Amém? É a mudança do estado. E por fim, a mudança também que foi manifesta, né, através dessa graça no nosso estado, é que nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Agora nós estamos destinados a viver a eternidade no céu. Olha que diferença, né? Uma vez condenados a passar a eternidade no inferno. Agora, o nosso estado mudado por conta de Cristo Jesus, nós estamos destinados a viver a eternidade com Deus no céu. Amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, irmãos, resumindo, né? A graça de Deus se revelou na sua eterna misericórdia para com todos os homens, em todas as dispensações. Deus sempre mostrando que Ele quer salvar o homem, que Ele deseja, que Ele ama o homem. E Ele então pagou o preço para que isso ocorresse. Agora é óbvio, né? Lembra, Ele tem um compromisso com Ele mesmo, daquilo que Ele fez lá no futuro, lá no passado, né? Deixando lá o livre-arbítrio para que qualquer pessoa escolha. Ele deseja pessoas que vão adorá-lo, que vão servir na eternidade, porque realmente desejaram isso, não porque foi uma obrigação que lhes foram imposta. Então, por conta disso, Deus morreu por todos. Ele quer dar a salvação a todos, mas é necessário que nós venhamos querer realmente receber essa salvação. Que nós venhamos realmente confessá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas almas. É a parte, né, que cabe ao homem nessa questão da salvação. Não é uma obra, é só receber aquilo que gratuitamente, de graça, foi dado a nós. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, encerrando o culto nessa manhã.